Ontem o Facebook e o Instagram removeram o vídeo da transmissão ao vivo do presidente Jair Bolsonaro, que é transmitida, né, toda a live que ele faz na quinta-feira. Aí por que tiraram? Por violação das regras das plataformas, por divulgar notícia falsa sobre a pandemia da Covid-19. O que o digníssimo falou, minha gente? Bolsonaro, ele no vídeo associou a vacinação contra a Covid à infecção pela AIDS. Olha a analogia que o homem faz. Tudo bem, vamos ler o porquê. Na verdade, ele leu uma notícia falsa, um fake news, para alegação. E ainda falou que o uso de máscaras de proteção contra a Covid-19 por longos períodos, sem higiene, poderia causar pneumonia e morte. E ainda ontem a Sociedade Brasileira de Infectologia soltou uma nota afirmando que não se conhece nenhuma relação entre qualquer vacina contra a Covid e o desenvolvimento da AIDS. Não tem uma ligação entre as duas coisas. E ainda pediu que as pessoas que convivam com a AIDS completem o ciclo de imunização, gente. Não abandonem seu tratamento. O senador Alessandro Vieira pediu à CPI da Covid, que tem votação do relatório amanhã, que envie ao STF um documento com as falas que contenham notícias falsas do presidente sobre a pandemia, com a intenção de que haja uma investigação do conteúdo dentro do inquérito das fake news. Eva, a gente hoje pode falar uma notícia aqui, se a gente der uma opinião muito louca, eu estou sujeita à crítica, a gente até li uma crítica da vez passada, na sexta, sobre um acidente lá de moto e tal, li o outro lado, e a gente endossa às vezes uma opinião, mas ele é o presidente, aí fala uma situação que vai apavorar a nação inteira, que já sofre com uma doença que não tem cura, e aí? Joguei para você a batata quente. Eu acho que é a questão da responsabilidade, né? O Bolsonaro tem a caneta na mão, ele conduz o país e ele também tem um microfone na mão. Tudo que ele fala, tudo é reverberado, seja para o bem, seja para o mal, né? Então, quando ele lê uma fake news como se trazendo isso como se uma verdade fosse, ele coloca, sim, a sua população em risco, quando a gente sabe que tem gente que acredita piamente no que ele fala, no que uma autoridade está falando. Então, as autoridades, elas têm, sim, a responsabilidade de sempre falar a verdade para a população, porque isso pode provocar, igual você mesmo diz, né, um processo de pânico na população. Imagina se você, não, eu estou indo ali combater uma doença, mas eu vou adquirir outra. Isso não faz o menor sentido, já foi desmentido pela Organização Mundial da Saúde, né? Essa questão da máscara também, que se você usar, ela pode causar pneumonia, também é errado. A gente lembra aqui que você tem que trocar a sua máscara, né, de 3 em 3 horas, você sempre ficar com a máscara limpa, mas tratando de responsabilidade, assim, Jair Messias Bolsonaro é o presidente do Brasil, o cargo exige responsabilidade na sua condução, principalmente na sua fala. Sobre isso eu quero ouvir, então, o promotor Fernando Krebs. Você tem toda a razão, Eva. A gente não pode falar daquilo que não entende ou não conhece, né? E não pode fazer alarme, né? E uma pessoa que é o presidente da República, muitas pessoas acreditam nele, né? Embora o Facebook e o Instagram tenham tirado a live do ar, tem gente que acredita piamente, que não tem maldade, que não tem um senso crítico aguçado, né? E acredita nisso. Agora, como que um presidente da República pega uma notícia qualquer, né, e dá ampla divulgação para ela, não é? Causa essa situação, e não é a primeira vez que ele faz isso, é a enésima vez que ele desestimula a vacinação. Ele é um negacionista contumaz. Não é? É a enésima vez que ele não usa máscara, que ele desestimula o uso da máscara. Não é? É a enésima vez que ele se aglomera. Enfim, só dá os piores exemplos, né? Eu diria que é uma vergonha alheia, uma vergonha dele, né? Um presidente ter a sua live retirada do Facebook, do Instagram, né? E alguém pode dizer assim, não, eles estão censurando. Não, eles estão sendo prevenidos, eles estão tendo o bom senso que falta ao nosso presidente da República. Daniel Santana, Bolsonaro age com bom senso? Não age com bom senso, não age como presidente, tem o direito a acreditar no que ele quiser, mas como presidente não tem o direito de divulgar uma notícia
falsa e notoriamente falsa. A própria OMS já desmentiu, já fez campanhas no sentido, inclusive, de que os portadores de HIV se vacinassem com as 2 doses para se imunizarem também, que não havia nenhum tipo de relação entre a doença e a vacina do Covid. Então, isso, se você entrar no Google e digitar fake news, HIV, vacina, você já encontra todas as explicações de como essa fake news surgiu e de que ela realmente não tem nenhum tipo de embasamento científico. E ele ainda coloca na live, eu assisti o trecho em que ele fala sobre isso, ele ainda coloca na live como um viés de confirmação a partir do momento que ele fala, olha, eu sempre falei sobre isso e me criticaram, agora tem uma notícia oficial de órgãos, dados de órgãos do Reino Unido comprovando o que eu falei. Quer dizer, é realmente uma situação grave. Acredito que você tem, como eu até queria que o promotor me ajudasse, ele como um conhecedor de leis muito maior do que eu, o que pode ser feito legalmente no sentido de responsabilizá-lo por essa declaração dentro das leis, e acho que isso enfraquece bastante como político, né? Eu acho que cada vez mais as pessoas percebem que, infelizmente, ele não consegue deixar de lado simplesmente uma situação onde ele está errado. E ele não está errado porque eu sou cientista ou porque eu estou citando algum dado ou algum estudo. Ele está errado porque os números da pandemia, começo, meio e fim, mostram que o que tem vencido a pandemia é simplesmente a vacina. Então, se vacine independente de qualquer coisa. Isso é um pedido. Se vacine. É necessário. É preciso. E o segundo, o presidente do Brasil não pode agir dessa maneira e ele tem que ser responsabilizado dentro da lei pelas declarações que ele deu. Respondendo ao Daniel, né, não há um tipo penal como crime comum que se adequa a essa conduta. Porém, não é, há o crime de responsabilidade, né, que cabe ao Congresso Nacional submetê-lo a um processo de impeachment e afastá-lo da presidência da República. Agora, ele faz isso com o objetivo claro de retirar atenção para o aumento da gasolina, do etanol, para a crise econômica que o país está vendo, o aumento das coisas, de tudo, a inflação. Infelizmente, esse governo acabou com o Plano Real, porque você não tem mais estabilidade econômica no país. Todo mês os preços mudam. Né? O combustível ele é o carro-chefe do transporte em todo o país. Quando se aumenta o combustível, aumenta o diesel, tudo aumenta. Tudo, tudo. Né? E a população perde poder aquisitivo, se empobrece. Não é? E ele, ao invés de tratar disso, tratar de economia, ele prefere dar vazão a fake news sem fazer nenhum controle prévio anterior, nem da sua assessoria, e com certeza assessores não lhe faltam para fazê-lo. Então, só posso acreditar que ele faz conscientemente, ou faz dolosamente, faz com esse propósito, com essa intenção de criar pânico, de desviar a atenção, de não enfrentar os problemas reais, como o aumento do gás de cozinha e tantos outros, né? Na verdade, o promotor disse que acredita que ele tem assessores para isso. Eu fui procurar no Ministério da Saúde, que é assessor maior para se tratar da saúde para um presidente da República, que o seu ministro da Saúde, seu Ministério da Saúde, existe uma nota técnica, número 43 de 2021, Secovid, Gabi Secovid MS, que diz o seguinte: aconselhamos a todas as pessoas que vivem com HIV e tenham tomado a segunda dose em 28 dias ou mais, buscar a dose de reforço disponível no posto de saúde mais próximo à sua residência. Ou seja, existe uma nota técnica do Ministério da Saúde recomendando e indicando a vacinação, inclusive com a dose de reforço para as pessoas que lidam com HIV, que convivem com HIV, e o presidente vem e diz o que ele disse. 32017720, Débora do céu, o WhatsApp tá bombando. Eu quero chamar aqui a participação da Márcia Cristina, aqui de Goiânia. Ela mandou 2 mensagens diretas e retas aqui para os nossos debatedores. Negacionista é o promotor Krebs, vai gostar de falar mal do presidente lá na China. Gente, negacionista e China são sentidos opostos. Eles não dá certo. E olha só, Daniel, Márcia Cristina falou, Daniel, quem nunca repassou uma fake news só mostra como o presidente é ingênuo às vezes.
Bom, eu acredito que ele não seja ingênuo, eu acredito, isso é uma visão Ingênuo pessoal. também não pode ser presidente da República, né? Eu acho que você não pode justificar só por ingenuidade você ir a uma live e falar com milhares de pessoas, sendo presidente da República, tendo todo o acesso a qualquer tipo de informação, tendo assessores, como eu acabei de ler aqui, no Ministério da Saúde, ele poderia simplesmente recorrer ao ministro da Saúde ou algum assessor do Ministério da Saúde sobre essa informação antes de repassá-la. Então, eu não acho que isso é uma questão de ingenuidade e há limite para a gente imaginar que ele possa fazer isso de maneira desproposital. Sinceramente, eu realmente não acredito nisso. De toda forma, existem sim milhares de pessoas que no dia a dia acabam divulgando fake news através de WhatsApp, através de redes sociais, porque recebem isso e acham que isso é grave e acabam repassando. Agora, essas fake news, elas vêm de algum lugar. E geralmente, de onde elas vêm, são pessoas que têm acesso, sabem que é a fake news e propagam por algum motivo.